Aleluia. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Marca a presença, Pai, sobre esse lugar nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É com muito prazer que nós nesta noite estamos aqui reunidos para juntos ouvir a palavra do Senhor. Palavra essa, irmãos, que tem poder de nos salvar, nos restaurar, nos libertar de tudo aquilo que não agrada nosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé um pouquinho só para vamos fazer uma pequena oração para que Deus venha nos abençoar, para que nós ouça a palavra e venha entender em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, entramos na Tua presença, buscando, Senhor, a Tua palavra, buscando conhecimento em nome de Jesus. Oramos nesse momento, Pai, para que todo mal que se levanta para impedir dos Teus filhos chegar à Tua presença, Senhor, que todo mal, que toda represária das trevas caia por terra em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas que não conseguem chegar, que por algum motivo, algum embaraço, não conseguem chegar para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor marque presença sobre a vida delas e que todo impedimento, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos também pelas pessoas que estão aqui presentes, que o Espírito Santo de Deus tenha um encontro genuíno com cada uma delas. Em nome de Jesus. Senhor, quero também orar nesta noite por todos os irmãos, todas as irmãs que depois vão ouvir, vão assistir essa palavra maravilhosa que vai ser ministrada nesta noite, Pai. Que o Senhor tenha um encontro genuíno com cada uma delas, com cada um deles, curando, libertando, abrindo os olhos espirituais, livrando de todo mal, curando enfermidades, seja elas físicas ou espirituais. Que eles sejam curados, libertos, em nome de Jesus. Que se algum deles, se alguma pessoa tiver, Senhor, caminhando, ingressado pelo caminho largo, que eles tenham um encontro genuíno com o Senhor e que eles abandonem o caminho largo e sigam o caminho estreito que leva ao céu, que leva à vida eterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. A semana passada não teve o culto aqui, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, é como se tivesse faltando um pedaço de mim. Eu fico inquieta, eu fico naquela lembrança, Deus, por que não vai ter? Oh, mas não vai ter. Fico depois, aqui com o tempo, eu vou me acalmando e vai passando. Vou entendendo que realmente não deu. Mas eu fico assim, muito angustiada, irmãos, quando eu não tenho. E também, irmãos, eu fico vendo assim, como as pessoas rejeitam, não dão importância para a palavra de Deus. Palavra essa que todo ser humano tem que ter ela na vida, no coração, meditar. Porque só a palavra de Deus, irmãos, tem o poder de nos livrar de todo mal das trevas. Seja ele qual for, só a palavra de Deus. Por quê? Porque ela ensina, ela mostra a verdade. Porque tem muitas mentiras, irmãos, em cima da terra, maquiadas como se fosse verdade, como se fossem boas, e não são. A verdade é que não são verdade e nem boas. Mas para que venha enganar o ser humano, elas são maquiadas. Quantas pessoas tem no mundo vivendo vidas perdidas, vidas destruídas, seguindo caminhos que não agradam a Deus?
Por quê, irmãos? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Conhecimento de quê, irmã Edna? Da palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, no verso 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade verdadeira? A palavra de Deus. De que ela vem libertar, que ela tem o poder de libertar as pessoas? De tudo quanto não presta. De tudo que não agrada a Deus. A palavra dele tem o poder de nos libertar. Amém, irmãos? Amém. A palavra de hoje que eu quero partilhar com os irmãos, ela se encontra no livro de Provérbios, capítulo 2, verso do 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. O título da palavra é A Excelência da Sabedoria. Diz assim a palavra: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Até aqui. Irmãos, olha os ensinamentos dessa palavra. Olha os ensinamentos dessa palavra. Irmãos, eu fico vendo como é que as pessoas querem caminhar pelos caminhos de Deus. Dizem que querem. Irmãos, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Quando der, se sobrar tempo, se eu tiver afim, se eu não tiver muito cansado ou cansada, se eu lembrar, se não chegar alguém para me atrapalhar, tudo isso acontece. Se não chegar alguém para me atrapalhar, irmãos, quando a pessoa está se arrumando ou próximo a se arrumar para ir resolver alguma coisa na rua, pode chegar quem chegar. Fulano ou fulano, ó, você chegou, mas eu estou indo ali resolver um negócio no banco, ou me chamaram em tal lugar, ou eu tenho que ir ali pagar um negócio, senão vai fechar. E ó, se manda. Verdade. Coisa que você pode resolver amanhã.
ou que seja até hoje, mas a pessoa tem a disposição de dizer assim, fulano ou fulana, vá ficando por aí, porque eu tenho que ir ali. E com as coisas de Deus não faz assim. Depois justificar, chegou alguém e me atrapalhou. E com isso, irmãos, o que é que acontece? Deus vai ficando em segundo plano. As coisas de Deus vai ficando para quando der certo. E ele diz na palavra dele, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, fica a pergunta, o que será? Tanto fica a pergunta para nós que estamos aqui presentes, como também para as pessoas que depois vão assistir essa ministração. Qual será que tem sido a nossa prioridade? O que será que nós temos, nós que estamos aqui presentes, vocês que depois vão ouvir essa ministração, qual tem sido as nossas prioridades? Qual tem sido? Será que nós estamos seguindo o calendário de forma correta? Porque, irmãos, se nós não estivermos seguindo o calendário de forma correta, no fim não dá certo. Qual tem sido a nossa prioridade? Meu irmão, minha irmã, qual tem sido? Medite, pense, qual tem sido a sua prioridade? Porque a palavra de Deus diz que primeiro nós temos que buscar o reino dele e a justiça como base, e as outras coisas não serão acrescentadas. Infelizmente, irmãos, não é o que a gente vê. A gente vê o contrário. Tudo as pessoas buscam, as pessoas correm, é aquele maior atropelo na vida, aquela maior correria. Toda vez que você fala com as pessoas só falam em correria, só falam em cansaço, porque trabalharam demais, porque de noite não dormiram, porque amanhã tem mais. E o principal está onde? Como eu vi um pregador ontem falando, que as pessoas muitas das vezes só se lembram de Deus quando o cinto aperta. Quando a catástrofe chega, quando o deserto chega, quando as dores chegam, quando a angústia chega, o sofrimento chega, aí se lembra de Deus. Ou será que para lembrar de Deus tem que entrar em sofrimento? Para ir buscar Ele como um remédio? Porque todo mundo só procura remédio quando está doente, né? Aí vai atrás do remédio. E é desse jeito que as pessoas buscam Deus. É quando a dificuldade chega. Então Deus é como se fosse um remédio. E não é assim que Ele diz na palavra. Esteja bem, esteja mal, esteja no tempo bom, no tempo difícil, na bondade, na dificuldade. Buscar Ele em primeiro lugar, porque a base é Ele. Não adianta, a base é Ele. Se Ele diz que lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho é a minha palavra, já disse tudo, né? Como também, às vezes, os caminhos. Existem os dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Qual será que tem sido a nossa escolha perante o caminho? Será que nós temos escolhido o caminho estreito? Aquele que nos leva ao céu, aquele que nos leva à salvação? Ou se estamos percorrendo pelo caminho largo? Se tiver perdido. Se tiver, está em maus lençóis. É verdade. Aleluia. Vamos aqui para a palavra. Excelência da sabedoria. Irmãos, a sabedoria é uma coisa que tem que estar assim em nossas vidas infiltrada. Porque sem sabedoria, irmãos, é muito difícil. Como é que não vai errar se não tiver a sabedoria? Tem que ter sabedoria para não andar como um tolo.
como um nécio, sem sabedoria nenhuma. Aleluia. Como está dizendo aqui, ó, o que a palavra está dizendo? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como o tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém. Irmãos, ninguém acha o entendimento, a sabedoria, o conhecimento de Deus bolando no mundo de qualquer jeito, com a cara para cima, dando atenção para tudo que vai e tudo que vem. As coisas do mal que vão e que vêm são tantas, que quando as de Deus passam, o povo nem percebe. E quando percebe, ainda não quer. Irmãos, é sério, mas é verdade. Quando percebe, ainda não querem. Mas a palavra está aqui dizendo claramente que não é de qualquer jeito, irmãos. Não é fácil. O que é bom não é fácil. Fácil é o que não presta, que está aí de montão em qualquer canto. Qualquer beira de estrada, qualquer beira de rua, qualquer lixão, qualquer bodega, qualquer ponto de prosa, qualquer lugar está aí de monte. Mas o que é bom não anda à toa. Quando você vê coisa à toa é porque não presta. O Senhor está dizendo, filho meu, se aceitarem as minhas palavras, tem que aceitar, irmão, a palavra do Senhor. Porque ouvir uma coisa, ouvir e aceitar é outra coisa, bem diferente. Verdade. Às vezes a pessoa diz uma coisa para outro, o outro diz, eu quero lá saber. Foi mesmo que não ter dito. A mesma coisa a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas ouvem, e é como se não tivesse ouvido. Por quê? Porque não dá atenção, não está atento. Não aceita. Ok, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. O que é esconder comigo os mandamentos de Deus? Ouvir e guardar. Não deixar o vento levar. Ouvir e meditar. Ouvir a palavra. Que palavra maravilhosa. Olha o que ela estava me ensinando. Deixa eu fazer aqui uma análise da minha vida no dia a dia. Se eu estou enquadrado com a palavra, eu estou lá para o lado das trevas. É assim que se esconde os mandamentos do Senhor com a gente. Aleluia. Para fazer atento à sabedoria. A gente, para ser sábio, a gente tem que estar atento às coisas. Não é rodando que nem um monte de folha seca no meio do redemoinho, não. E é assim que o povo vive, rodando no meio do redemoinho assim, ó. E quando abre um pouquinho dos olhos, é só para olhar para o que não presta. Só para dar atenção ao que não presta. Só para se envolver no que não presta. Enquanto isso, a palavra do Senhor, os ensinamentos dele, de escanteio. Aleluia. Glória a Deus. A sabedoria ao teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento. Aleluia. Primeiro entra no ouvido e depois aqui o coração vai para o coração, o entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçará a tua voz. Tem que clamar, irmão. Tem que pedir a Deus entendimento. Porque muitas das vezes, irmãos, por que as pessoas não entendem? Porque vivem muito na carne. Tem pessoas, irmão, que a gente fala da palavra de Deus o tempo todo e as pessoas não conseguem entender. Por quê?
Porque já está lotado os ouvidos, o entendimento, o coração já está lotado de imundície mundana, das coisas do mundo. Então não tem como a palavra de Deus entrar. Como é que a gente entra num local que já está super lotado de gente? Veja o trabalho para se entrar num carro se ele já estiver lotado de gente. Ou de qualquer local, a gente consegue entrar fácil? Muitas das vezes nem diz assim, aqui não cabe mais ninguém. Deixa eu ver se sai um pouco para poder ver se eu entro. E bem assim a palavra de Deus. A palavra chega, está tão cheio, tão lotado de tanta imundície que a palavra fica fora. Então, quando a palavra fica fora, a pessoa cheia de coisa mundana, a pessoa não tem como entender. Mas olha o que a palavra está dizendo. Clama por entendimento e por inteligência. Tem que pedir. Senhor, me dê entendimento, me ajude eu entender a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. E mais, e se como a prata a buscares, e como há tesouros escondidos a procurares, tá vendo? Pense aí como é que os garimpeiros, eles procuram os minérios lá onde eles estão procurando. É peneirando uma caçamba, meio mundo de terra, com água, com pedra, com lama, para encontrar uma faísca. Então, é assim que a palavra está dizendo aqui. Se vocês procurarem a minha palavra, como procuram prata, como procuram tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Glória a Deus. Está dando para entender, irmãos? Aleluia. Está vendo como não é fácil? Não é fácil. Tem que procurar miúdo, igual os garimpeiros procuram os fiapos de ouro, os fiapos de qualquer tipo de pedra preciosa. Eles não chegam e vão chutando e achando e pegando as braçadas, não. De meio mundo de rejeito, acho que é rejeito que chamam, atrás de quase nada, mas eles acham, sabe por que eles acham? Porque eles estão empenhados. Porque eles estão doidos para achar uma pedra preciosa para vender, para fazer dinheiro. Eles acham. Eles estão muito interessados. Coisa que as pessoas, pela palavra de Deus, não vejam interesse nenhum. Deles que estão sem aguentar a peia do inferno. Mas mesmo assim você não vê, não nota interesse das pessoas pela palavra. Porque quando a pessoa, irmão, se dedica e vai atrás da palavra, é assim, é como se a pessoa passasse de um lado para o outro. A pessoa sai do lado da escuridão e passa para o lado da luz. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da tua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Senhor dá a sabedoria. Quando a gente quer, pega, busca essa sabedoria, esse entendimento, com muito esforço, como a palavra está aqui dizendo, que tem que ser como quem está procurando ouro e tesouros escondidos, a gente, irmãos, passa a ter condição de falar sobre a palavra de Deus, sem dificuldade nenhuma. Tem pessoas, irmãos, que ficam nos templos anos e anos. Se disser assim, vem aqui, lê aqui o versículo. As pessoas ainda estão tímidas, as pessoas não sabem, não tem condições, não se dispõe. Por quê? Porque não está infiltrada, está como que está com medo, como que está recuado, como que está de fora ainda. Como que ainda não recebeu a sabedoria, como que ainda não tem entendimento sobre a palavra. Porque quando a pessoa tem o entendimento de uma coisa, irmão, que dificuldade tem de falar? Não tem nenhuma.
Mas as pessoas se recusam. Por quê? Porque estão lá, mas não está preparado. A palavra não diz que são muitos chamados e os escolhidos são o mínimo. O mínimo. Porque chamado está todo mundo. Agora escolhido e preparado é outra história. É verdade. E chamado, irmão, não vai. Vai quem está preparado e escolhido. Quem se prepara, quando o Pai chegar, ele vai escolher. E ele sabe, né? De cor salteado, com muita clareza, ele sabe. Ele vê nitidamente por dentro o raio-x de Deus, o raio-x de Jesus. Ele nos vê por dentro, vê a casca e o miolo. É verdade. Muitas das vezes as pessoas, por falta de preparo, por estar de qualquer jeito, olham para as pessoas e até se enganam com a casca. Mas Jesus não se engana. Deus não se engana com casca bonita. Não. Ele vê por dentro, por fora e por dentro. Aleluia. Aleluia. Ele vê quem está preparado e quem está preparado vai ser escolhido. Mas quem só está por estar, não vai. Veja uma festa, quando diz assim, tem que usar um crachá. Ou tem que usar uma camisa de cortal, uma blusa de cortal. Então, quando o povo chega, os convidados chegam, já sabe quem são os que pertencem àquela festa. Pode ser os que vão trabalhar, os garçons. Veja se um garçom não é diferenciado. Claro que é. Pela roupa, pelo jeito. E quando Jesus chegar, ele vai conhecer quem são os escolhidos, os que estão preparados. Aleluia. É verdade. Tem. Quer entrar? Entre, sente aqui. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Fique à vontade. Senta aí. Senta aí. Sente aí. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha o que esse versículo fala. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham com sinceridade. Está vendo o que a palavra está dizendo aqui, irmãos? Que Deus reserva a verdadeira sabedoria é para os retos. Quem são os retos? Aqueles que andam no caminho certo. Verdade. Aí é da confiança dele. Ele tem confiança de entregar a palavra, a sabedoria da palavra dele. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o escudo é para os que andam com sinceridade. Como é que Deus pode, irmãos, colocar a confiança dele, a verdade dele, o escudo dele em quem anda de qualquer jeito? Não pode, irmão. Porque daqui para ali ele joga no escândalo. Daqui para ali larga à toa. Que é o que muito se vê por aí. Não é verdade? É verdade. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para quem caminha na sinceridade. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos santos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas.
todas as boas veredas. Está vendo, irmãos? Então entenderás a justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Está vendo o que é uma pessoa que tem conhecimento, que tem sabedoria dada por Deus? Porque tem muito tipo de sabedoria. Tem sabedorias, irmãos, que ela vem diretamente do inferno. Sabe, quando as pessoas se prontificam para andarem trapaceando os outros. Ah, eu sou esperto. Ah, a mim ninguém engana. Quando eu dou uma viagem, enquanto não dou uma viagem, eu já dei 3, 4. Ah, porque eu sou... Sabedoria que vem do inferno. A sabedoria de Deus é uma coisa, a sabedoria do mal é outra. Verdade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o entendimento será suave a tua alma. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo o que a palavra está dizendo aqui? E muitas das vezes, irmãos, as pessoas pensam que pode ser, que age de qualquer jeito. Ah, Deus me conhece. Não é assim que o povo diz? Mas o pior ou melhor é que Deus conhece mesmo. Quando as pessoas ficam, irmãos, nessa justificativa que Deus me conhece, tem pendência. É porque tem pendência. E Deus conhece mesmo. E Deus apura mesmo. Aleluia. Olha o que diz aqui no Evangelho de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está vendo o passo a passo desse versículo? Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, o que não tem nem guarda, e muitas das vezes fala em Jesus, mas não ama. O que a gente ama, irmão, a gente guarda, a gente cuida, a gente respeita. Ah, eu amo Jesus e não respeito um pingo. Não guardo os mandamentos dele. Que amor é esse? É hipocrisia. Verdade. É hipocrisia. E muitas das vezes se encontra numa situação que nem pode, irmão, está falando no nome de Deus, blasfemando o nome de Jesus, falando em vão. Fala, mas não tem o menor respeito, né, irmão Olavo? Para quê? Que adianta? Não soma nada. E aquele que ama será amado de meu Pai. Quem ama Jesus é amado pelo Pai dele. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, a gente olha para as pessoas e a gente não vê a manifestação de Cristo. A gente não vê a presença de Cristo nas pessoas. A gente só vê nas pessoas é rebeldia, é boca suja, é confusão, intriga, falta de respeito, ignorância. Onde tem isso, não manifesta a presença do Senhor. Onde tem isso, Jesus não se manifesta. Ele não está ali. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segue aqui a palavra dizendo: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, e dos que deixam as veredas da retidão
para andares pelos caminhos das trevas. Está vendo? Deixa a vereda da retidão, deixa de viver o que é correto, para andarem pelos caminhos das trevas. Aí, irmãos, quando a gente olha como é as vivências que as pessoas vivem, a gente enxerga o quê? Vereda da justiça ou caminho das trevas? Caminho das trevas. Onde se ministra a palavra do Senhor, que é a vereda da justiça, é contado de dedo, um pouquinho de pessoa. Nos caminhos lá, onde acontece as coisas más, as coisas mundanas, os vícios do inferno, as imundícies, assim, ó. Então é o que a palavra está dizendo aqui. Que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: o mundo não presta mais não. O mundo não presta. O mundo está lindo, perfeito e belo. Tudo que Deus fez, tudo que foi feito, que Deus fez, jamais. A única coisa que foi Deus que fez, que se encontra danificado, irmão, é o ser humano. É o ser humano. O ser humano muitas das vezes está só bagaço. Está como um trapo, como um lixo. Por quê? Porque não tem base de conhecimento aqui. Aqui é o manual de instrução divino. Quem tem intimidade com esse manual de instrução, quem tem conhecimento desse manual de instrução, o que tem guardado escrito aqui, só erra, só deixa a vereda da justiça para ganhar o caminho das trevas, se quiser. Se não der ouvido, que acontece muito. As pessoas ouvem, ou entra aqui e sai aqui. E continua no lixo, continua na bagaceira. Outros irmãos passam quantos anos nos templos, já assumem cargos. Eu sou isso, que o povo gosta muito de se aparecer. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou ungida a isso. Quando você pensa que não, dá um redemoinho e desaparece. Quando você pensa que não, com 2 dias, irmãos, estão no lixo. No lixo do passado. Na maior naturalidade. Bebendo, se embriagando, se prostituindo, com a boca suja, porca, falando tudo que vem. Como que os anos que ficou, diz que na presença de Deus, dentro dos templos, ouvindo a palavra, não teve validade de nada, não serviu para nada. Não limpou nada, não enraizou nada, não criou uma raiz. Não criou uma basezinha de nada. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito triste, irmãos, muito doído, mas é a verdade. Aleluia. Voltando a dizer, o mundo está perfeito. E se nós souber viver, andar pelos caminhos do Senhor, a palavra de Deus diz, sabe o quê? Isaías, livro de Isaías, capítulo 1, verso 19. Diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Deus não força ninguém. Deus não força ninguém. Deus não quer ninguém forçado. É se quiser. Tu quer? Você quer? Eu quero. Eu dou ouvido para os ensinamentos dele. Eu vou ter direito a comer o melhor dessa terra. Você vai ter direito a comer o melhor dessa terra. Vocês vão ter o direito de comer o melhor dessa terra. Verdade. Agora, se souber
escolher. Se souber escolher. Se der ouvido para a palavra dele e depois querer. Outra coisa que a gente não vê no ser humano. Não vê. Muitas das vezes é só capa. E quando se fala em muitas das vezes é capa, não é naqueles que estão perdidos lá no mundanismo, não. É nos que já estão, diz que dentro dos templos. Muitas das vezes é só capa. É só máscara. Se puxar a máscara, misericórdia, com o que vai estar atrás da máscara. Infelizmente, irmãos, mas é verdade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fica para nós. Essa para nós. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Como é do melhor. Eu não aceito quando as pessoas dizem que o mundo não presta mais. O mundo está maravilhoso. A única coisa que está muitas das vezes danificada é o ser humano. Porque sai da vereda do céu para ganhar os caminhos do inferno. Verdade. Aí o que ele percura, ele acha. É, com certeza. A terra está aí perfeita, fértil. A chuva está aí, o que plantar nasce, dá. O sol está aí perfeito, como se Deus tivesse feito ele ontem. Ele nasce no mesmo horário, ele se põe no mesmo horário, no outro dia ele chega no mesmo horário, no outro dia ele se põe no mesmo horário. As estrelas estão perfeitas, a lua está perfeita, as árvores, as plantas estão perfeitas. A única coisa que está danificado muitas das vezes é o ser humano. Porque é no ser humano que o Satanás do inferno, os demônios do inferno têm sede. E pega. Por quê? Porque estão à toa. Vivendo de forma à toa. Sem conhecimento. Inocente. Quem não tem conhecimento é cego. Você pega duas, três linhas escritas e mostra para uma pessoa que não sabe ler. Fulano, o que é que está dizendo aí? Ele sabe. Ela sabe o que é que está dizendo? Não sabe. Não leu a palavra. Assim é quem não tem conhecimento da palavra de Deus, não entende de nada. E alguma besteirinha que entende, irmãos, desse tantinho. As ruins é tantas, que aquela boazinha se perde no meio, que não tem efeito nenhum. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Provérbios também, 3,7 diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, Deus falando com os filhos. Não esqueça da minha lei. O que é a lei? Os mandamentos, os ensinamentos. Os mandamentos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas. Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos mal. Tá vendo? Que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos mal. Tá vendo? Quando fazem o mal, ainda se alegram. E folgo com as perversidades dos mal. O que é folgar com a perversidade dos mal? Achar que está certo, que pode ser que não está nem aí, apanhar. É folgar, folgar é isso. Como tem muita gente que diz assim, o que é que tem? Todo mundo faz. E é assim, irmãos. Uma pessoa está se perdendo, se acabando, se destruindo nos vícios. Aí vai eu também, porque todo mundo faz. O que é que tem? E no caminho do inferno, rejeitado pelo Pai, quando chegar também todo mundo vai.
Aleluia. Todo mundo vai. Como está dizendo aqui na palavra, ó, Provérbios 3,14. Não entre nas veredas dos ímpios. Não entre nas veredas dos ímpios. Nem ande pelos caminhos dos maus. Está vendo que tem dois tipos de ser humano, de vida? Tem os maus, irmão. Desde o outro mundo que já tinha os maus. E já tinha os caminhos, os dois caminhos. Aqui, vereda dos ímpios. O que é andar pela vereda dos ímpios? Se juntar com eles. Caminhar com eles. Aprontar junto com eles. Nem ande pelo caminho dos maus. Andar junto com eles. Com os maus. Fazendo o que não presta. Aprontando. Roubando. Apanhando o que é dos outros. Se embriagando nos pés de balcão, se embriagando. Se prostituindo. Destruindo a vida de quem passa, de quem vai, de quem está lá em sua casa. E nego maquinando, matutando, se lembrando. Ah, tá lá. Deixa eu ir que nem um espírito maligno ver se eu tomo conta e destruo. Não quer pra nada. Mas deixa eu ver se eu consigo destruir. Porque anda mais o Satanás. Quem é mau não anda com anjo, e nem anda mais Deus, e nem anda mais Jesus, e nem mais o Espírito Santo. Anda mais o demônio. Infelizmente, irmão, mas é a verdade. Quem não tem entendimento diz assim: ah, irmã Edna, que exagero, quem já viu gente andar como o demônio? Toda a vida teve gente que andava com o demônio. Quando Jesus andou na terra, ele sacudiu Madalena, caiu 7, ó. 7, 5 mais 2, 7. Demônio nela. Estavam cravados nela. Quando Jesus se aproximou lá daquele cemitério, onde estava o gadareno, que ele correu para vir encontrar, já veio perguntando o que tem você com ele lá. Jesus perguntou quem era, como era o nome. Ele disse o quê? Que era legião. Por quê? Porque, ó, o que é legiões? Muitos. Toda a vida existiu gente cheia de demônio. Tinha pessoas que estavam com enfermidade anos e anos e anos e anos. Quando Jesus chegava, era demônio, expulsava, era demônio. A mulher que andava envergada era demônio. Parece que 18 anos encurvada, sem poder se estirar, demônio. Jesus chegou e expulsou. A menina que adivinhava, que hoje chamo curandeiro, cura, adivinha, não sei o quê. A menina que adivinhava, que tinha uma frota de oportunista, de explorador, para ganhar dinheiro, usando ela para adivinhar. Jesus chegou, só levantou a mão e disse: sai dela, sai dela. E o bicho saiu e a menina ficou normal. E a cambada que ganhava o dinheiro usando ela, como adivinhando, queria engolir Jesus. Queria ela dar fim nele. Então, irmãos, toda a vida existiu. E como hoje, do mesmo jeito. Tem pessoas que se Jesus chegasse e sacudisse, ficava igual piolho no chão. Aleluia. É os maus. É os ímpios que andam para fazer o que não presta. É os violentos. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Cujas veredas, último aqui para encerrar, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras.
as veredas, as vidas dessas pessoas são cheias de tortura, de coisa errada. Tortuosa nas suas carreiras. Como é que muitas das vezes as pessoas estão? De todo jeito. Tem corrido, tem desaparecido, tem preso, tem desterrado, tem de todo jeito. Tem já morto, que já foi tirado da vida. Por quê? Por causa das veredas do inferno que nego percorria. As veredas dos maus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, é difícil. Não é brincadeira, não. Mas por que, irmãos, tudo isso? Nós sabemos que existe um adversário. Os no inferno são milhares de adversários que lutam incansavelmente para quê? Para destruir o ser humano. Aleluia. E destrói, porque o ser humano não tem conhecimento, não tem base. Muitos dizem assim, porque não sei o quê, porque eu conheço, porque isso. Conhecer uma coisa, obedecer é outra. Eu posso até conhecer, agora se eu obedeço é outra história. Eu posso saber qual é a vereda correta, agora se eu ando por ela aí não está o problema. Porque muitas das vezes eu conheço a vereda do céu, mas eu ando pelo caminho das trevas. E aí? Olha o que a palavra diz aqui. Isaías capítulo 1, verso 2. Ouve, ó o céu, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Criou com perfeição, mas eles prevaricaram contra mim. Irmãos, eu fui pesquisar essa palavra prevaricaram. O sangue de Jesus repreenda. É horrível. Eu não escrevi ela aqui, mas depois eu vou escrever para me ler para vocês aqui outro dia. O que é o significado dessa palavra prevaricaram? Trair, roubar, corrupção, está tudo envolvido nessa palavra. Olha o que Deus está dizendo. Que criou os filhos bem criados, com perfeição. Aleluia. Mas eles prevaricaram contra mim, ou seja, me traíram, me abandonaram. De uma tal forma, irmãos. Repara o que é que diz aqui o verso 3. O boi conhece o seu possuidor, ou seja, o seu dono. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quer dizer, o boi conhece o dono, porque conhece mesmo. O boi conhece, as reis conhecem o dono chega na porteira, dá um grito e elas chegam tudo. Como também o jumento conhece a sua manjedoura, mas o povo não conhece a Deus. O gato conhece o dono. Todos os animais conhecem o seu dono. É verdade. Mas o povo não conhece o dono. O povo não conhece o dono. Infelizmente. Devia e deve. Devia e agora deve. Mas não conhece. Fala por falar, mas não conhece. Porque se conhecesse de verdade, irmão, se preparava e se posicionava com ordem, decência e respeito.
com ordem, decência e respeito, porque Deus não é brincadeira. Deus não é para se brincar. E segue dizendo aqui no versículo 4, ó, ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente do maligno, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Foi assim. E está assim do mesmo jeito, irmãos. Está assim do mesmo jeito. O povo só tem atenção, o povo só tem tempo, o povo só se volta porque não presta. Para o que está bem longe de Deus, porque não pertence a Deus nem um pouquinho. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É triste, irmãos, e é vergonhoso a palavra de Deus dizer que os animais conhecem o seu dono, conhecem a sua dormida, e o povo não conhece seu pai. Verdade. Prevaricaram contra mim, traíram ele, como estão traindo até hoje. Depois de um processo, porque não foi fácil o processo, depois do propósito que foi feito, depois de tudo que Jesus passou, para que hoje fosse diferente, tivesse sendo diferente, e está de igual para pior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas isso vai custar um preço muito grande, irmãos. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas tudo tem dia e hora. E vão ser pegos despreparados, porque não querem, porque é de graça, está para todo lado, mas não querem. Muitas das vezes vão como daqui ali, dobrou a esquina, já não quer mais. E volta para o lixo, volta para o lameiro, volta para a vereda do inferno, volta para o lamaçal do inferno, volta para as vivências do inferno. Porque o povo só sente prazer e o coração só pulsa na toda velocidade pelas coisas das trevas. E o Senhor não obriga ninguém, Jesus não obriga ninguém, Deus não obriga ninguém, Ele deixou aqui, só ensinando. E disse, se vocês quiserem, se vocês derem ouvido para os meus ensinamentos, vocês estão dizendo que o meu mundo não presta mais? Mas vocês, se quiserem derem ouvido, vocês comem o melhor dessa terra. Como também, se vocês não derem ouvido, vocês vão viver mergulhados em tudo que é de pior que existe nessa terra. E não está aí? Não está aí? As cadeias, tem uma coisa pior do que cadeia, irmão. E as cadeias estão que nem quando o pai levava as galinhas para vender, que enchia um caçoar assim, e elas piu-piu, e elas iam se ajeitando, e ficava ali até na boca do caçoar. Bem assim está as cadeias. Uns por cima dos outros. Uns por cima dos outros. Não agradece o amor de Deus, né? Pois é, vão se parar lá. É verdade. Nas cadeias. Outros corridos. Tem que viver corrido. Por quê? Porque caminha pelas veredas do inferno. Aleluia. E quem caminha pelas veredas do inferno não participa dos bens. Não come do melhor dessa terra. Não come. Não come. Porque para comer do bem dessa terra, tem que andar pelos caminhos de Deus. E quem anda pelo caminho das trevas só come é o pior. O pior. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, palavra maravilhosa. Palavra de grande ensinamento. Quem ouve e dá ouvido, guarda ela. Não tem, irmãos, como não mudar de vida. Muda de vida. E vai viver uma vida diferente. Uma vida abençoada. Uma vida de prazer. Tem os desertos. Até Jesus sofreu, até Jesus passou por deserto na terra. Santo. Quanto mais? Nós. Quanto mais? Glória a Deus. O resto, né? Mas passa diferente. E muito. Pense aí, uma pessoa que não enxerga nadinha passar por um lameiro.
ele vai para o pior lugar. Verdade. Quem enxerga é diferente. Procura um capinzinho por aqui, procura por ali. Se já tiverem colocado umas madeiras para fazer uma passagem melhor, a pessoa vai por cima e passa. Já quem não enxerga, se joga no pior lugar, muitas das vezes até cai. Cai, é verdade. Muitas das vezes é achado por quem vem atrás ou encontra para tirar dali. Verdade. Por quê? Porque não enxerga. Mas é assim, ninguém pode obrigar, irmãos, né? Nem Jesus obrigava. Quando ele andou no mundo, ele não obrigou ninguém. Ele dizia, ó, vamos, segue-me, segue-me. Aqueles que seguiam, ótimo. Os que não seguiam ficavam para trás, né? Amém, irmãos? Amém. Glória Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que abra o nosso entendimento. Vamos pedir sabedoria para Ele, pedir entendimento, que Ele é quem tem para nos dar. Amém, irmãos? Orem do jeito de Glória a vocês. Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Oh, meu Senhor. obrigado, Jesus, obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo, por esse momento tão precioso aqui na Tua presença, Senhor, buscando mais e mais conhecimento na Tua palavra, Senhor. Oro nesta noite por todas as pessoas que estão aqui presentes, que o Senhor tenha um encontro genuíno com cada um de vocês, irmãos, que estão aqui presentes, curando e libertando na área necessitada. O Senhor sabe da necessidade de cada um de vocês. Oro também nessa noite por aqueles e aquelas que não conseguiram chegar. Que o Senhor vá até eles, que o Senhor tenha um encontro com eles, que o Senhor quebre todas as barreiras das trevas, todo espírito do descaso que impede das pessoas chegar para ouvir a palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero orar nesta noite Obrigado, meu Deus. por toda a minha família, por meus filhos, meus netos, nora, Para minha família. e por todos os meus irmãos, pai, mãe, sobrinhas, sobrinhos, cunhadas, cunhados, eu oro nesta noite que o Senhor guarde cada um, que o Senhor livre de todo mal cada um, que o Senhor ilumine a visão espiritual de cada um e livre de toda represária das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero orar nesta noite também por esta cidade. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, seja o comandante dessa cidade, seja o general nessa cidade. Governe, venha governar essa cidade, Senhor. Acampa o teu exército nas entradas e nas saídas dessa cidade. O teu exército poderoso, o teu exército de guerra, aquele que vence tudo, aquele que neutraliza tudo, aquele que arranca tudo, aquele que quebra tudo, aquele que desata tudo, aquele que leva a luz em toda a treva. E que as trevas se retirem dessa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não é do agrado do Deus Pai Todo-Poderoso, seja arrancado e desterrado dessa cidade, seja a patente que for, seja destruído, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oro também nessa noite por esse ponto de pregação. Ponto de pregação esse, Senhor, que as pessoas não dão nada por ele. Mas o que elas não sabem é que daqui só sai a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe esse lugar, que Deus abençoe minha vida, que Deus abençoe a vida do Zito, que Deus abençoe esse canto de pregação, esse pontinho de pregação abençoado. Que Deus nos dê paz, que Deus livre esse ponto de pregação de toda mangação, de todo descaso, de toda inveja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Levante sua mão, que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de cada um de vocês que vão dizer amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, terminamos. E se Deus quiser,
De hoje a 8 estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.